Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então para o texto bíblico, Salmo 33, versículos 4 até 14. E nós queremos então usar esse texto para basear a nossa reflexão, tendo hoje como tema o grito de dependência. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Lembrando que lá na criação, Deus ia falando e as coisas iam sendo criadas. O poder criador da sua palavra, que Deus então dizia, e tudo aquilo ia sendo criado, ia aparecendo pelo poder criador da sua palavra. Versículo 7. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que bonito esse texto, né? Guardou os oceanos em reservatórios. Aquela imensidão de água, como se fosse então um grande reservatório de água, criado e colocado ali por Deus. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. De novo, pelo comando da voz, pelo comando da palavra de Deus, tudo foi sendo criado. O Senhor acaba com os planos das nações. Ele não deixa que eles se realizem. Mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, Ele observa todos os que vivem na terra. Até aqui as palavras que a gente vai usar como base para a nossa reflexão neste momento. Celebramos ontem, gente, o Dia da Pátria, a nossa amada pátria Brasil. Comemoramos o Dia da Pátria, os 198 anos da independência, da nossa independência do Império Português. E patriotas que nós somos, nós vibramos com o grito pronunciado às margens do Riacho Ipiranga: independência ou morte. É por isso que estamos lembrando também das palavras ditas por Deus no Salmo 33, de forma especial o versículo 12. Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus. Se podemos lembrar, gente, com alegria e gratidão, a independência e também a liberdade da nossa pátria, o fazemos sob a bênção e o cuidado de Deus. E se no futuro quisermos que os nossos filhos e netos vivam esta mesma alegria e bênção, é necessário, portanto, transmitir a eles a grande verdade: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso que é feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus. Feliz a nação
que tem o Senhor, o único Senhor, o Criador de tudo, como o seu Deus. Aliás, gente, será que o Brasil é um país de Deus? Quem quiser responder a esta pergunta de forma negativa, vai encontrar sem dúvida uma lista de razões para fundamentar isso. Muitos brasileiros não adoram e não servem ao único Deus verdadeiro, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, revelado, apresentado para nós na Sagrada Escritura, na Bíblia, a palavra desse Deus. Muitos brasileiros desprezam a palavra de Deus, desprezam a Sagrada Escritura, que é a voz deste Pai Celestial falando aos nossos corações, falando para a vida de cada um de nós. Mas, apesar de tudo, gente, o Brasil é um país de Deus, sim. Apesar de toda a idolatria, incredulidade, maldade, corrupção que existe em nosso país, Deus não nos abandona, mas Ele continua nos amando e continua querendo que todas as pessoas do Brasil e também do mundo o sirvam e creiam nele, confiem nele como o seu Senhor, como o seu Deus, como o seu amado e querido Pai Celestial. Por isso, o amoroso e bondoso Deus também escolheu o povo brasileiro para ser o povo da sua herança, para lhe pertencer, povo para ser sua testemunha, para ser salvo e para morar um dia na pátria perfeita e maravilhosa do céu. O 7 de setembro foi o grito de liberdade da nossa pátria. Porém, há quem afirme que o nosso país de fato não se tornou livre. O povo brasileiro ainda se vê preso em tantas cobranças de impostos. A cada dia, a cada pouco tempo, surge um novo imposto. Somos uma nação que ainda deve aos cofres internacionais. Somos uma nação que ainda exporta de forma clandestina milhares de irmãos brasileiros para o trabalho escravo em outros países, em outras nações. E o que dizer ainda do trabalho escravo nos canaviais do nosso país? Do trabalho escravo nas lavouras e nas minas de carvão, na mão de obra infantil. Coisas que os governantes não conseguem ainda nos libertar deste pesadelo. Minha gente, a lista é sem dúvida enorme. E pelo visto, ainda precisamos ser libertos de muitas coisas, de muitas situações em nosso país. A liberdade que esperamos alcançar dos seres humanos é e sempre será limitada. Ela sempre vai ter limite. Porém, existe outro tipo de liberdade importante que também foi conquistada para nós.
Não foi a liberdade conquistada por um governo ou por uma pessoa, né, alguém dando a sua vida, mas foi a liberdade conquistada com o sangue de Jesus, numa cruz, no alto de um monte. Essa liberdade que nos foi conquistada não foi para nos libertar de uma nação, de um governo opressor, da escravidão num canavial ou numa mina de carvão, mas sim para nos libertar do poder do diabo e do pecado. Este sim é, minha gente, o maior grito de independência que nós precisamos dar. E ao mesmo tempo, dar outro grito de dependência. Dependência de Deus e do seu grande amor. Afinal de contas, nós dependemos. Nós precisamos de Deus. Dependemos e precisamos do seu grande amor na nossa vida. Estamos realmente livres porque o Filho de Deus, Jesus, nos libertou do diabo, do pecado, da condenação, do inferno. A opressão causada pelo diabo é bem maior do que a opressão de um povo num país. Porque tudo aquilo que nós conhecemos como bom, como liberdade, o diabo simplesmente nos tira. Ele nos tira a paz na família. Nos tira a paz com o próximo. Faz-nos perder a capacidade para amar, para perdoar as pessoas. O versículo 13 do Salmo 33, que a gente leu no início, diz o seguinte: o Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Pois é, como é bom, né, gente? Como é maravilhoso saber que o Senhor olha dos céus para a nossa pátria. Que Ele vê todos os filhos e filhas desta nação. Que Ele observa todos os que vivem não só no Brasil, mas também na terra, no mundo inteiro. E como isso então nos consola e nos anima. Vejam, o Senhor olha amorosamente para ti, para mim, para todas as pessoas, para todos os brasileiros, para as pessoas do mundo inteiro. Apesar de tudo, Deus continua amando o ser humano, também os brasileiros. E justamente por causa do pecado, todos nós precisamos dele, da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua salvação. Por isso Deus é o nosso único Senhor. Jesus Cristo conquistou para nós a independência das forças do mal. Ele nos libertou da escravidão, do pecado, da morte e da condenação eterna. E nos deu, gente, a verdadeira liberdade de filhos abençoados, amados e salvos por Deus. O único Deus, o único Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, apesar de tudo,
quantas bênçãos Deus tem concedido ao Brasil. Deus se identificou com todos os brasileiros e com todos os demais povos através de Cristo Jesus, o seu Filho. Deus quer que os brasileiros sejam seus também, pertençam a Ele, pois somente assim a nação brasileira, a nossa nação, será de fato realmente feliz. Sob a proteção divina, a independência veio para o Brasil, para a nação brasileira. Porém, gente, para a verdadeira felicidade desta nação, todos necessitam, todos precisam reconhecer que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Precisamos de fato reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo foi enviado para ser o teu e também o meu Salvador. Hoje cada um de nós é convidado por Jesus a dar o grito da dependência, ou seja, dependemos do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu imenso e eterno amor. Libertados, gente, libertados por Cristo do pecado e da condenação eterna, podemos viver felizes aqui neste mundo, aqui neste país, aguardando o dia em que nós seremos levados para habitar na pátria celestial, na pátria perfeita e maravilhosa do nosso Deus. Que eu e vocês, que nossos filhos e netos possam ter Jesus Cristo morando nos corações, como Senhor e Salvador, como o Deus das suas vidas. Jesus, como aquele que foi enviado pelo nosso querido e bondoso Pai Celestial, para nos libertar e nos dar então a garantia do perdão, da bênção de Deus e da salvação. Cantemos com o poeta cristão: Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Amém.